inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Laura e Peter estavam sentados na sala de espera do voo 3425 para Miami, de mãos dadas. Após todas as preparações, era agradável finalmente passar por todas as formalidades. Laura fechou os olhos. Era muito cedo, depois de uma noite longa de intimidade. Ela precisava dessas férias. Seriam 2 semanas de sol e relaxamento, exatamente o que o médico receitou. Ela soltou a mão de Peter para pegar o celular no bolso quando ouviu o toque de uma mensagem. Isso me lembra, Laura, não se esqueça de colocar seu celular em modo avião. Não trouxe meu celular comigo, disse Peter distraído, olhando para a tela do dele. Laura admirava o rosto dele quando o viu se retesar. O que foi? Perguntou nervosa. Ele entregou o celular e ela leu. Peter, toque nessa mulher e você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Meu Deus, você é um idiota. Deveria ter avisado sua esposa. Ela sabe. Laura se virou olhando para todas as faces visíveis na sala de espera. Impossível, disse. Eu empacotei tudo à noite enquanto ela estava na cama e coloquei as malas direto no carro. Ela quase me esgotou com tanta intimidade. Quando finalmente me deitei e esta manhã ela me beijou. Não pode ser ela. Devem ter discado o número errado. Não menciona meu nome. Veja, talvez seja seu marido. Não seja bobo, retrucou Laura. Ele não tem ideia. Ele acha que estou indo para um curso de treinamento. Além disso, como ele saberia seu nome e número? Fomos incrivelmente cuidadosos. Absolutamente ninguém sabe sobre nós. De quem é esse número? Não reconheço, disse Peter. Tenho alguns amigos excêntricos, mas não acho que fariam uma brincadeira dessas. Te digo, vou ligar para a Penny e você liga para seu marido. Veja se algo parece fora do comum. Laura observou, enquanto Peter discava o número de chamada rápida. Não houve resposta, e ele deixou um recado dizendo que já sentia saudades dela. Desligou o telefone e olhou para Laura, confuso. Vai ligar para seu marido? Não trouxe meu celular comigo, respondeu Laura. Posso usar o seu. Ela começou a pegar o celular oferecido, mas ambos perceberam o quão inútil seria. Pela primeira vez, Laura começou a lamentar a decisão. A conversa foi interrompida pela chamada para embarcar no avião. Eles se alinharam juntos, mas já não se sentiam confortáveis de mãos dadas em público. Laura notou Peter examinando os passageiros, procurando rostos familiares. Ela achou isso vagamente divertido e continuou sua busca enquanto caminhavam para seus assentos. Eles tomaram seus lugares e, uma vez sentados, Laura entrelaçou o braço no dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Por que não trouxe seu celular, Laura? Faz parte do meu plano esperto. Você vai ficar orgulhoso de mim por isso. Vou te mostrar quando estivermos no ar. Meia hora depois, o avião ganhou altitude e Laura tirou o laptop da bolsa. Ligou-o e abriu um documento do Word. Investi no nosso futuro, amor. Quando meu marido for dormir hoje à noite, ele vai encontrar uma carta minha. Se ele não concordar com o que diz, não perdemos nada. E se concordar, esta viagem será apenas o começo de uma nova vida para nós dois. Aqui está uma cópia, disse, entregando o laptop. Meu querido marido, eu te amo e só a você, e te amei desde que nos conhecemos há 25 anos. Espero passar os próximos 25 anos ou mais com você. É o que sempre quis e ainda desejo. Sinceramente, te amo mais a cada dia e dediquei minha vida a cuidar de você e dos nossos maravilhosos filhos. Exceto por algumas visitas a amigos, quase não pedi nada para mim. Sei que você me ama e sempre quer que eu seja feliz e realizada. Como nos amamos, quero propor algo. Fiz isso de propósito, para que você tenha 2 semanas inteiras para pensar na minha ideia. Se fosse cara a cara, haveria o risco de você ficar bravo e dizer algo que talvez não superássemos. Não posso correr esse risco. É a mesma razão pela qual deixei meu celular, para que você não possa me contatar durante essas 2 semanas. Não estou em um curso de trabalho e ninguém lá sabe onde estou, então não perca seu tempo tentando me encontrar. Querido, você é um amante maravilhoso e nunca me canso de estar em seus braços. No entanto, sinto tanta falta da intimidade com outras pessoas que corro o risco de provocar sua raiva fazendo o que faço.
Antes que você fique muito bravo, mantenha as coisas em perspectiva. Vou passar 2 semanas com um amigo do trabalho. Nunca te traí e sem seu total consentimento nunca o farei. Proponho o seguinte: com sua bênção, gostaria de ter relações com outros homens. Sinto que minhas necessidades cresceram a ponto de um único homem. Mesmo um tão talentoso quanto você, não conseguirá satisfazê-las. Nunca será alguém que você conheça, e prometo ser sempre discreta. De fato, serei tão discreta que você nem saberá quando ou onde, a menos que queira saber. Ao menor sinal de que alguém que conhecemos suspeite do que estou fazendo, pararei imediatamente. Você sempre me terá quando precisar de mim, e nada mudará nisso. Você é meu marido, e suas necessidades sempre virão em primeiro lugar. Quero que tenha certeza de que isso não mudará como me sinto por você ou nossa intimidade juntos. Em resumo, não nos afetará de forma alguma. Pense nisso pelas próximas 2 semanas, por favor, querido. Se você me ama tanto quanto diz, aproveitará esta oportunidade para provar isso. Sei o quanto você me ama, e esse conhecimento está comigo todas as noites quando adormeço. Enquanto estiver fora, confio que você me mimará ainda mais. Se a resposta for sim, não teremos que falar mais sobre isso. Embora eu ficasse feliz em conversar, se você quiser. Sua esposa amorosa, Laura, terminou de ler e simplesmente disse: Nossa! Sim, está bem, né? Devo confessar que peguei muitas palavras de uma história que vi em um site de ficção erótica, de um cara chamado Big33, que escreveu We Need to Talk. Por que chamou a carta de investimento no nosso futuro? Não vê? Pedi ao meu marido permissão para ter relações fora do casamento. Se ele concordar, quando voltarmos, poderemos seguir com nossas vidas sem culpa. Laura acrescentou mentalmente. Bem, posso passar 2 semanas com você e garantir que não precise mais de você. Mas seu substituto, isso é outra história. Você tem certeza de que ele vai concordar? Claro. Dei a ele uma escolha, mas é só para ele se convencer de que está no controle. Se ele ousar dizer não, teremos que continuar nos escondendo como antes. O que acha disso? Não está mal. Decisivo e lógico. Mas é uma decisão que nunca será baseada na lógica. Espero que ele não seja um homem de verdade, senão é um pouco insultante. Não tem como ele se ofender com algo nessa carta. Levei dias para acertar. Sim, mas você precisa perceber que poderia passar 1 ano e ainda correr o risco de ofendê-lo. Como mulher, você nunca entenderá como funciona o cérebro de um homem. O principal que tirei dessa carta é que ele não é mais capaz de te satisfazer, e não importa o quão bom ele seja, nunca será. Deveria saber, Laura, que todo homem tem um pouco de paranoia sobre seu desempenho. A ideia de te deixar por alguém que possa ser maior ou melhor só alimenta essa paranoia. Sinceramente, Laura, só vejo 2 reações quando ele ler isso. Uma é se render e ceder, e a outra é sair lutando. Acho que você está errado. Conheço meu marido. Ele vai apreciar minha honestidade e considerar seriamente. Se eu perguntar antes de fazer algo, será completamente seguro. Laura olhou para seu futuro amante e pensou o quanto ele acreditava na própria bobagem. Claro, ela estava distorcendo a verdade para conseguir esse passe do marido. Mas as mentiras descaradas e manipulações do marido de Laura eram alarmantes. Parte curiosidade genuína, parte malícia, o levaram à próxima pergunta. Como terminou a história do Big 33? Para Laura, a dama pôde beber tudo o que quis. Ela obteve sua resposta muito antes de abrir a boca. O rosto dela de repente ficou muito sério. Não, o marido dela a expulsou. Para distraí-la de suas dúvidas sobre estar fazendo a coisa certa, Peter mudou de assunto. Depois de todo o esforço e despesa desta viagem, a última coisa que quero é que você acorde e realmente faça o que a carta diz. Uma férias inocentes. Não te contei sobre o cara esquisito que vi no check-in internacional, né? Ele estava a uns 25 metros de mim enquanto eu estava na fila. Quando me viu olhando, ele apenas me encarou e passou o dedo indicador pela garganta num gesto de corte. Olhei ao redor para ver se era para alguém atrás de mim, mas não havia ninguém. Foi perturbador.
Sim, como o mundo está cheio de pessoas estranhas e problemáticas. Foi o que aconteceu. Laura pareceu um cara normal. Mais de 1,80, cabelo escuro, barba. Peter parou quando Laura de repente se endireitou e ligou o laptop novamente. Ao iniciá-lo, abriu vários arquivos e pegou uma foto dela mesma e de um homem em frente à casa. Com uma voz trêmula de preocupação, perguntou: "É ele?" Laura certamente se parece muito com ele, mas não posso ter certeza. Laura olhou fixamente para Peter. Ele tinha algum motivo para mentir. Ela temia que, se estivesse certa de que seu marido descobrira o jogo, ela se tornaria inacessível para ele nas próximas 2 semanas. Pela primeira vez, ocorreu a Laura que Peter era um homem disposto a trair a esposa e, portanto, fundamentalmente indigno de confiança. O que ele estava vestindo, Pete? Esse é outro problema feminino, Laura. Homens não notam o que outros homens vestem. Você não disse que ele te deixou no terminal doméstico? Sim, esse é ele. Convenci ele a só me deixar e ir embora. Quando o vi partir, peguei o ônibus para o terminal internacional. Ele teria que voltar para o carro, dirigir até o terminal internacional, estacionar e depois descobrir quem seguir na fila de check-in. Altamente improvável. Laura, acho mais provável que fosse só um psicopata aleatório. Laura, que parecia longe de estar convencida, perguntou: "É a sua casa na foto?" Laura, que também queria se distrair e estava acostumada a receber elogios pela casa, entrou no piloto automático. "Sim, é. Verdade que é bonita? Compramos um terreno na praia como investimento. É bem inclinado e estreito. Você não acreditaria que a casa é modular, né? Meu marido levou 15 anos, mas continuou adicionando coisas ao redor. Você deveria ver o interior. Ele é um artista, e cada cômodo tem murais com um tema. Náutico nos banheiros e na sala de estar, negócios no escritório. Quando você entra no escritório, a atmosfera diz trabalho, e você trabalha. Não vou te contar qual é o tema do quarto. Ganhamos todo tipo de prêmios, pelo design de interiores e pela forma como a casa utiliza o terreno. Há até um riacho que passa por baixo da casa. A conversa mudou para o tema das famílias, do qual haviam evitado falar até agora em sua relação. Peter falou dos 2 filhos, de 6 e 8 anos. Laura falou dos 3 filhos, Sarah, de 23 anos, que acabara de se formar em Direito e trabalhava como advogada imobiliária, e os 2 filhos ainda em casa, Daniel, de 16 anos, e Larry, de 13. Laura não sabia, mas tentava desesperadamente se distrair. Por um tempo conseguiu. Então pegou um bloco de notas e escreveu: advogada, casa, filhos. Sem saber se seu marido a estava seguindo, não podia fazer planos. Sabia que precisava proteger a casa e a família. Depois que o casal ficou em silêncio, Laura começou a se repreender por ser covarde e não pensar em sua posição ou na possível situação. Reuniu a cronologia dos eventos. Ela empacotara na quinta-feira à noite, garantindo não incluir nada não relacionado ao trabalho ou desnecessário para o fim de semana entre os 2 cursos. Biquínis e lingerie ela planejava comprar em Miami. Naquela noite, seu marido se comportou perfeitamente normal. Na sexta-feira fizeram amor. No sábado de manhã, um voo cedo, uma ida ao aeroporto. Laura lembrou o quanto estava nervosa quando sugeriu que o marido apenas a deixasse na fila do check-in e fosse embora. Outras vezes ele ficava até o avião decolar. Sentiu alívio quando ele concordou imediatamente. Observou-o até o estacionamento e esperou o carro se afastar. Agora, sua impaciência para ir embora ganhava um significado mais sombrio. Comparou o comportamento dele na noite anterior e naquela manhã com seu planejamento cuidadoso. Droga, ninguém no trabalho sabia de nada, exceto que ela tirara férias anuais e seu marido nem conhecia ninguém do trabalho dela. Não tinha como saber o que ela planejava. A mensagem de texto que chegou ao celular de Peter era uma brincadeira de um amigo. O cara que o encarou na área de check-in era um psicopata aleatório. Relaxe, Laura. Quais seriam as consequências se ele descobrisse? Ela mentira sobre o destino, e a carta dizia que estava viajando com um amigo do trabalho.
mas não especificava se era homem ou mulher. Não percebeu que fechara os olhos até abri-los. Imaginou seu marido sabendo seu destino final no aeroporto e percebeu como isso pareceria para ele. A decepção faria parecer que ela fugira exatamente para esconder isso. Em si, isso era grave, mas com alguma habilidade poderia se defender. No entanto, combinado com o conteúdo da carta, não havia a menor dúvida. Laura usou o resto do voo para cobrir o que pôde. A primeira prioridade era destruir a carta que estava sob um travesseiro a 2.500 quilômetros de distância. A segunda prioridade era convencer-se de que estava preocupada com nada. Laura, sempre pronta para antecipar todas as contingências, escreveu uma longa carta para Sarah, sabendo que não poderia enviá-la antes de chegar a Miami. Nela, implorava à filha que fosse à casa e fizesse duas coisas. A primeira, pegar seu celular e trocá-lo pelo número de Peter, argumentando que tinha vergonha de admitir que o esquecera e comprara um pré-pago para a viagem. A segunda tarefa era recuperar a carta debaixo do travesseiro do pai. Implorou que não a lesse, pois era profundamente pessoal entre marido e mulher. Mãe e filha eram muito próximas, então Laura sabia que podia confiar nela não só para seguir as instruções, mas também para ser discreta. Como precaução, Laura pediu a Sarah que confirmasse o recebimento da carta e notificasse que fizera o que foi pedido. Assim que Laura e Peter desceram do avião no Aeroporto Internacional de Miami, Laura enviou o e-mail. Pensando que seu marido não verificaria o identificador de chamadas, ligou para ele do celular de Peter. Nenhuma das chamadas foi atendida, nem durante a hora que levou para passar pela alfândega e chegar ao hotel. Isso nunca acontecera antes, e alarmes soavam em sua cabeça. Logo antes de o táxi chegar ao hotel, Sarah ligou para o celular de Peter e confirmou que fizera o que foi pedido. Laura conseguiu desviar de algumas perguntas sobre o que estava acontecendo. Quando Sarah perguntou se o pai estava bem, a resposta horrorizou a mãe. O pai ligara dizendo que tinha coisas para pensar e estava levando os outros filhos para a cabana no campo, em Upstate New York. Sarah se juntaria a eles naquela noite. Laura perguntara ao marido o que ele planejava fazer naquele fim de semana, e a resposta, claro, não incluía a cabana. Pior ainda, a cabana estava isolada de todos os meios de comunicação do século XXI. Laura estava tão confusa que deixou a filha encerrar a ligação sem mais perguntas. Capítulo 2. O marido de Laura, David, acabara de preparar um churrasco para os 3 filhos na cabana. Eles imploravam para que os levasse para acampar e caçar coelhos para o ensopado de fogueira favorito deles no dia seguinte. Sarah sentiu que o pai estava distraído desde que chegara, mas não o pressionou. Sentaram-se para uma reunião familiar. Sarah iniciou a conversa. "É por causa da mamãe, papai?" "Sim, ela tem agido de forma estranha há meses, algo emocionalmente distante. E ontem e hoje de manhã descobri coisas estranhas." O senso de horror que tomou a sala foi agravado pelo suspiro do pai que completou a declaração. Eles o conheciam como um homem forte, mas jovial, que raramente era sério. "Esperem. Sua mãe me disse que ia para um curso de 2 semanas no exterior por trabalho", continuou ele. Os 3 filhos responderam que era exatamente o que ela lhes dissera. "Ontem à tarde, ela me pediu para buscá-la no trabalho, então fui. Estava na sala de espera e vi, pelo vidro do escritório, que ela conversava com um homem. Algo na forma como estavam ou se olhavam não parecia certo. Ela demorou mais de 5 minutos para sair e eu andei pela recepção. Há uma parede com fotos de todos os executivos da empresa. Reconheci o cara com quem ela falava. O nome dele é Peter O'Rourke. Peguei o cartão dele na recepção. Esta manhã me sinto envergonhado de admitir, mas olhei na bolsa da sua mãe. Encontrei o passaporte dela e, ao verificar, vi um carimbo de visto para os ESEU, datado de 3 semanas atrás. Lembrei que a vi lendo um folheto sobre Miami no último mês. O pai fez uma pausa e olhou ao redor da sala, claramente pensando no que dizer. "Miami está nos Estados Unidos, não é um curso interestadual.
é no exterior. Não disse nada à sua mãe. É muito sério acusar alguém de trair sem provas, especialmente alguém que você ama incondicionalmente. Sarah interveio. Sabemos, papai. Fomos criados com os valores seus e da mamãe. Lembra? Nunca traía, nunca minta. Sempre trate todos com respeito até que percam esse respeito. E então apenas se afaste silenciosamente. Sim, por isso o que aconteceu esta manhã é tão difícil de entender. Muito menos de falar, disse David. A atmosfera sombria na sala se intensificou. Eles deram ao pai todo o tempo que ele precisava para reunir seus pensamentos e decidir o que dizer e como. Esta manhã, sua mãe me pediu para apenas deixá-la no terminal doméstico e ir embora. Disse que estava nervosa por deixar vocês sozinhos em casa por muito tempo. Pura e deliberadamente concordei e dirigi direto para o terminal internacional. Esperei lá, perto do balcão de check-in para voos para Miami, e vi o Sr. Peter O'Rourke fazendo check-in. Me escondi e continuei observando. 15 minutos depois, sua mãe apareceu e também fez check-in. Fiquei atônito demais para confrontá-la. Acha que... começou Sarah. Sim, Sarah, acho que sua mãe me mentiu. Mentiu para nós, na verdade, e foi para Miami para ter um caso com alguém do trabalho. O pai se virou, mas era óbvio para os 3 filhos que ele estava sofrendo muito. Nunca tinham visto o grande homem chorar e estavam dispostos a pagar quase qualquer preço para evitar ver sua dor evidente. Um a um, começando com Daniel, cercaram o pai em um abraço. O que você vai fazer, papai? Perguntou Sarah. Não sei, filhos. Sei que se ela algum dia dormir com outro homem, estamos acabados. A fidelidade é a pedra angular do casamento, e qualquer infração é imperdoável. Se ela ainda não fez isso e não está dormindo com ele, não sei se posso sobreviver à traição dela. Então, a única coisa que fiz até agora foi enviar uma mensagem aos 2, dizendo que, se eles se tocarem, haverá problemas. Assim, posso adiar a decisão até ter a chance de pensar. Faz sentido. Sarah assentiu e depois disse algo que ele não sabia. Mamãe deixou o celular em casa, papai. Ela não teria recebido sua mensagem. Sei como contatá-la. Quer que eu diga a ela para deixar esse idiota em paz? Não, Sarah. Quero que ela responda pelas próprias razões. Uma decisão tomada por medo das consequências não é uma decisão. Ela precisa ter a motivação certa. Que número ela te deu para contatá-la? Sarah pegou o celular e abriu a longa carta de Laura. Leu os primeiros 6 dígitos para o pai e ele leu os últimos 4 de um cartão de visita que tirou do bolso. Com esse simples ato, as 4 pessoas na sala estavam convencidas da absoluta veracidade da história dele. Houve silêncio. Isso não é tudo, papai. Mamãe me pediu para pegar uma carta para você debaixo do travesseiro em casa. Ela enfiou a mão na bolsa, pegou a carta incriminadora e a entregou. Todos esperaram que ele a lesse. Ele se opôs a lê-la em voz alta, mas, assim que soube o que dizia, o jovem Larry quebrou o impasse. Papai, essa carta é sobre nossa família. Sempre tomamos todas as decisões importantes como família. Você tem que nos contar. David olhou para o filho mais novo e percebeu que nunca se sentira tão orgulhoso. Lá estava ele com os irmãos, no centro da maior crise que a família já enfrentara, e ele lidava com isso melhor que o próprio pai. Todos estavam lidando. Abraçaram-se novamente, e David começou a ler. Leu 3 vezes, as 2 últimas enfatizando o 3º parágrafo. Sem o 3º parágrafo, era um pedido perfeitamente legítimo de uma esposa ao marido, e, se levado ao pé da letra, uma proposta madura. No entanto, uma frase no 3º parágrafo ridicularizava toda a mensagem. Vou passar 2 semanas com um amigo do trabalho. Nunca te traí, e sem sua plena bênção nunca o farei. Uma mentira comprovada tornava o resto da mensagem suspeito ou simplesmente incorreto. Uma discussão madura de 1 hora resultou em que sua mãe e esposa avaliassem motivações surpreendentemente próximas da verdade. Quando outras soluções foram descartadas, chegou-se a uma conclusão óbvia e um curso de ação foi determinado, dependendo da resposta a uma pergunta.
Sua mãe provavelmente não merecia mais ser membro da família. David fez o melhor para defender a parte ausente. Escutem, filhos. Se um crime foi cometido, foi contra mim, como marido da sua mãe. Vocês não devem deixar que isso afete como se sentem por ela. Mais uma vez, o pequeno Larry respondeu por todos. Não, papai. No momento em que ela mentiu para todos nós, ela mesma se expulsou. David olhou intensamente para o filho. Quando viu o queixo proeminente e os olhos sérios, percebeu que a maçã não caíra longe da árvore. Capítulo 3. Laura deixou Peter atônito na recepção do hotel ao pedir um quarto privativo em outro andar. Ela o reservara por 2 dias, com opção de extensão e com direito de preferência se o hotel estivesse lotado. Fez o check-in e olhou para Peter com curiosidade. Disseram-lhe para pensar sobre isso, ir para o quarto, desfazer as malas e encontrá-la no saguão em 2 horas. Ele obedeceu, envergonhado. Encontraram-se na hora marcada. Peter, não perca tempo pensando nisso, disse Laura. Mas quando ele viu o que Laura estava vestindo, decidiu que não se importaria de pular em cima dela. Estiveram próximos por 1 mês, mas exceto por beijos e apalpadelas, nada acontecera. O que está acontecendo, Laura? Perguntou Peter. Pense, Peter. Concordamos em vir aqui juntos. Você recebe uma mensagem no seu celular, endereçada a você pelo nome, dizendo que, se tocar nesta mulher, vai se arrepender pelo resto da vida. Essa mensagem chegou logo após um homem que se parece com meu marido fazer um gesto ameaçador na sua direção. Está acompanhando? Peter não era estúpido. Entendeu o que isso poderia significar, mas não via, nem se importava, o que tinha a ver com ele. Acho que há 80% de chance de que meu marido saiba que estamos aqui juntos. Não me pergunte como ele descobriu, não faço ideia. Estou 100% certa de que, se ele souber que dormimos juntos, meu casamento acabou. Esse é um preço que não quero pagar. Se eu tivesse 100% de certeza de que ele sabe, já estaria em um voo de volta para casa. Se eu fizesse isso e ele não soubesse, como diabos vou explicar voltar tão cedo sem contar uma mentira descarada? Estamos juntos há 25 anos. Ele reconheceria uma mentira em 1 segundo se estiver em alerta. Sinto muito, Peter, mas não vamos dormir juntos até que eu fale com meu marido por telefone e me convença de que ele não sabe nada. Peter parecia visivelmente desapontado. Laura percebeu que ele ia discutir. Então o dispensou com um aceno. Peter, se você fosse meu marido e suspeitasse que eu saí com outro homem, como agiria? Fácil. Contrataria um detetive particular e conseguiria provas. Laura viu a lógica penetrar pelos filtros de desejo na cabeça dele. Ainda estava irritada por ele não perceber a gravidade da situação. Tentou ligar para sua esposa de novo depois que chegamos? Peter imediatamente olhou para os cantos escuros do corredor, tentando ver uma câmera. Ok, agora entendi. Hoje e amanhã vou dormir sozinha no meu quarto. Quando meu marido voltar do trabalho e puder me ligar, resolveremos isso. Enquanto isso, não venha ao meu quarto. Não se aproxime de mim a menos que seja em público e não me toque. Se meu marido ligar, não atenda nem deixe ir para o correio de voz. Me encontre o mais rápido possível. Esses são os números de onde ele ligará. Agora me dê um beijo amigável na bochecha e seguiremos caminhos separados. Peter fez o que foi instruído, e ambos se retiraram para seus quartos, olhando ao redor em busca de vigilância. Se algum deles tivesse se dado ao trabalho de verificar o número de onde veio a ameaça para Peter, teriam percebido que Laura estava 80%, agora 100% vítima. Ela simplesmente ainda não sabia. Capítulo 4. 4 dias se passaram, e a tão esperada viagem não saiu como planejado. Eles tiveram que comer no restaurante do hotel e evitar todo contato físico. Laura arrastou Peter protestando para várias lojas de roupas em busca de novos looks e até fizeram uma viagem de um dia juntos, na terça-feira. Se estavam sendo seguidos, era por profissionais. Laura insistiu que passassem todos os dias juntos, caso David ligasse. Na segunda-feira, Laura comprou um celular descartável e fez Peter praticar como trocá-lo caso recebesse uma ligação. O nível de estresse dela só aumentava.
As férias escolares haviam chegado e era possível que David tivesse levado Daniel e Larry para a cabana por mais de um fim de semana. No entanto, o fato de Sarah não responder aos e-mails era uma preocupação séria. Peter aguentou até terça-feira à noite. Retirou-se cedo, reservou um quarto extra, garantiu que ninguém o seguisse e passou a noite com uma prostituta local. Na quarta-feira, Laura estava tão preocupada que ficou no quarto o dia todo e pesquisou na internet sobre divórcio. Enviou um e-mail ao advogado de família, pedindo que confirmasse suas suposições sobre o resultado de um divórcio hipotético. Ele respondeu que, embora não fosse sua especialidade, acreditava que suas suposições estavam corretas. 3 vezes ao dia, David e Sarah faziam ligações que não eram atendidas. O nível de 80% começava a se aproximar de 90%. Isolada emocionalmente de todos que conhecia, Laura se sentiu mais sozinha do que nunca. Enviou um e-mail a Sarah implorando que entrasse em contato. David não usava e-mail. Sem resposta. Na sexta-feira, Laura decidiu assegurar seu futuro. Pediu ao advogado, que tinha todas as autorizações necessárias para bloquear as finanças familiares. Transferiu a propriedade do único terreno vazio restante para um fideicomisso com ela e Sarah como fiduciárias. Qualquer uma das signatárias poderia acessar o fideicomisso. Transferiu a maior parte das finanças familiares para 2 fideicomissos separados, em nome dos filhos menores. Novamente havia 2 fiduciários, mas desta vez ambas as assinaturas eram necessárias, a do filho em questão e outra. Ela queria que a segunda fosse ela mesma, mas o advogado a persuadiu de que ele, como tutor legal do menor, seria mais seguro. A assinatura do menor não teria valor até que completasse 18 anos. Segura de que, se o pior acontecesse, ela teria controle sobre as finanças. E se tudo fosse um alarme falso, poderia desfazer as mudanças. Laura dormiu melhor do que na última semana. No sábado, com 1 hora de diferença, chegaram 2 bombas. A primeira veio quando Peter foi ao quarto dela contra suas instruções, preocupado porque a esposa não respondia. Ele contatou o irmão, que informou que a esposa de Peter perguntara onde enviar os papéis do divórcio. Ela o chamara no trabalho e descobrira que ele não estava em uma viagem de negócios, mas de férias anuais. Isso explicava como David sabia. Peter voou imediatamente para casa para lidar com as consequências. Laura contatou o advogado imediatamente e fez com que ele assinasse todas as mudanças. Acompanhou Peter ao aeroporto e mudou-se para o quarto que ele deixou vago. A segunda bomba foi mais próxima de casa e muito mais destrutiva. Laura decidiu verificar as contas de Facebook dos 2 filhos menores. Não havia nada novo desde que ela partira. Não havia pistas sobre o que estavam fazendo, nem respostas às solicitações para que entrassem em contato ou reconhecessem sua existência. Desta vez, havia uma nova mensagem na conta de Larry, anunciando a todos que sua mãe e seu pai estavam se divorciando. "Não!" gritou Laura em um quarto vazio longe da família. "Que diabos David está fazendo?" O divórcio era precedido por conversas, discussões e explicações, e às vezes até humilhação. Os filhos sabiam que ela era a principal provedora da família e trabalhava duro. Era inevitável. Quando David deixou o ensino médio e a sustentou na faculdade, claro que ele foi a influência principal na vida dos filhos. Mas isso tinha ido longe demais. Ela rezou, oferecendo preces a qualquer Deus que pudesse ouvi-la, para que acertasse os sinais e parasse os planos dela e de Peter antes que se tornassem realidade. Se isso não acontecesse, David logo teria um relatório de um detetive particular mostrando que nada acontecera. E agora que Peter se fora, nada aconteceria. Ao se acalmar, começou a pensar racionalmente. Quando ninguém falava com ela, usou seu intelecto considerável para tentar ver sem paixão o que David estava vendo. Fez algumas suposições educadas. Alguém descobrira sua viagem a Miami. Essa pessoa não podia ser a única evidência do plano que estava no computador de casa, e David era analfabeto em tecnologia.
Provavelmente a esposa de Peter contara a David, talvez na manhã do voo. Tudo o que ele podia saber era aquela mentira sobre o destino e estava viajando com Peter, a menos que a carta... Se Sarah ignorara sua instrução de não ler a carta e compartilhar o conteúdo com o pai. Laura pegou a carta rapidamente e a leu com olhos arregalados. Foram necessários 3 exames, cada um acompanhado por um coração acelerado. Declaração simples de fatos, sem perguntas. Preparação para começar a distorcer a verdade, mas, por outro lado, fatos. Parte verdade, parte mentira completa. E agora ele poderia saber. Ele era um amante maravilhoso, mas ela estava cansada de estar nos braços dele. Era óbvio para ela. E se ele tivesse visto a carta, era óbvio para ele. O relatório do detetive particular mostraria que ter um amigo ali era inadequado. E ter um amigo homem que o marido desconhecia era inadequado. Na fria luz da racionalidade, ela percebeu que, se ele tivesse enviado essa carta com uma mentira descarada, tudo o mais imediatamente cairia sob suspeita. Consequentemente, suas garantias de fidelidade seriam inúteis. Se voltasse ao começo, sua afirmação de que ele era um amante maravilhoso também estaria sob suspeita. De repente, ela percebeu qual era o principal problema dele. Peter estava certo. Ela questionara a crença de David de que a satisfazia completamente. O ego dele estaria gravemente ferido, mas ela não o traíra. O relatório do detetive particular deveria confirmar isso, pelo menos em relação a esta viagem. Naturalmente, ele poderia supor que ela começara a fornicar antes disso, mas Laura já tinha um plano para contrariar tal opinião. Quando a vigilância começara, se o detetive particular estivesse monitorando desde o momento em que fizeram check-in no hotel, já deveriam saber que a ideia do quarto privativo era real. Pensou Laura. Muitas variáveis. O quarto parágrafo, que parecera tão atencioso e amoroso quando o escreveu, agora, assumindo que tudo era uma mentira, era apenas lixo vazio. Da mesma forma, toda a carta, retrospectivamente, revelara-se uma mentira completa. Laura realmente esperava que ele não tivesse visto a carta. Conclusão: se ele não tivesse visto, ela teria muito trabalho pela frente. Se tivesse, suspeitava que nenhum subterfúgio adiantaria. A ironia da situação quase a fez sorrir. Seu único salvador no momento era o relatório do detetive particular, provando que nada acontecera em Miami. Laura esperava que o detetive fosse bom, mas se consolava com o fato de que era tão bom que ela não o notara. Laura se repreendeu mentalmente. Por que fizera isso? Passara a noite inteira pensando, sob a influência do álcool. Laura concluíra que era a esposa clássica que tinha tudo, mas via um futuro diferente do passado e o ressentia. Uma esposa bem-sucedida e uma mulher de negócios de alto escalão, que passara toda a carreira mentindo, escondendo todas as opções possíveis e, sim, enganando. Uma mulher se aproximando da menopausa, com uma coceira que precisava coçar, confiando em sua astúcia e na ingenuidade do marido para coçar sem consequências. A nova ironia não a fez sorrir. Laura percebeu que, em breve, poderia ser uma mulher de negócios bem-sucedida e uma mulher divorciada que ainda não coçara essa coceira. Na manhã seguinte, sem possibilidade de obter respostas para suas perguntas, Laura decidiu voltar para casa o mais rápido possível. Primeiro, usaria suas habilidades de negociação para adiar os passos irreversíveis de seu protagonista. Escreveu uma carta para David através de Sarah. Tornou a carta vaga, pois não sabia se Sarah mostrara a carta ao pai ou se a lera. Seu plano era tentar sair da situação de divórcio, mas contar com o fato de que estaria no lado vencedor se o pior acontecesse. Como era o tipo de pessoa que previa tudo, encontrou conselheiros na cidade e marcou uma consulta online com o que escolheu. Depois, vestiu-se para o passeio diário que reservara há 4 dias. Ainda teria tempo para ligar para a companhia aérea. Capítulo 5. Sarah entrou na casa do pai e ouviu o fim de uma conversa entre ele e o vizinho.
Então, além de contar a esse cara, a esposa de Peter, sobre suas suspeitas, o que mais você fez, Dave? Nada. Oi, Sarah, conhece o John Smith, nosso vizinho, né? Ele também é advogado. Gentilmente concordou em me dar alguns conselhos. Ora, Dave, depois de todos os conselhos de jardinagem e a ajuda que você me deu ao longo dos anos, sem mencionar todas as ferramentas que me emprestou, isso é o mínimo que posso fazer. Oi, John, você está aqui para ajudar o papai com o divórcio? Bem, quem está falando de divórcio? Tudo o que sabemos com certeza até agora é que sua mãe nos mentiu e passou 2 semanas em Miami com alguém. Eu, por mim, vou esperar para ver o que ela tem a dizer antes de tomar uma decisão sobre divórcio. Por favor, perdoe meu pai desajeitado. Às vezes, ele pode ser muito ingênuo. Ontem, o advogado da mamãe me ligou para assinar um acordo de fideicomisso que efetivamente tira o controle de alguns dos ativos familiares do papai. Depois, revisamos todas as contas bancárias e investimentos e descobrimos que a maioria desapareceu em algum lugar. Ela está fazendo de tudo para te deixar sem nada, papai. Admita, isso finalmente revela as verdadeiras cores dela. Sarah entregou ao pai 2 páginas da carta impressa. Ele as leu e depois as passou para John. Querida Sarah, poderia, por favor, imprimir o documento anexo e entregá-lo ao seu pai? Novamente, estou confiando na sua discrição para não lê-lo. São assuntos pessoais entre ele e eu. Querido David, suponho que você já tenha percebido que menti sobre o propósito e destino da minha viagem esta semana. Quando voltar, conversaremos sobre isso. E espero que você ouça meu pedido de desculpas pelo grande erro que cometi com a mesma paciência que sempre demonstrou. Só saiba de 2 coisas. E, por favor, não faça nada até conversarmos. 1, eu te amo e só a você. Sempre amei e sempre amarei. 2, desde que nos tornamos exclusivos todos esses anos, fui fiel. Nunca fiz sexo com ninguém além de você. Admito que minhas ações recentes te deram motivos de sobra para duvidar disso. E estou disposta a fazer o que for necessário para te convencer desse fato básico. Sugiro que você me submeta a um teste de detector de mentiras quando eu voltar. Com sorte nos próximos dias. Estou totalmente disposta a parar e fazer o teste no caminho do aeroporto, se você puder organizar assim. Você fornecerá as perguntas e perguntará o que quiser. Depois que esse elefante sair da sala, poderei me desculpar por qualquer desrespeito que você sinta que mostrei. Por favor, por favor, por favor, não faça nada precipitado. Ambos sabemos o que um divórcio fará. Você perderá a casa na qual colocou seu coração e a metade do dinheiro que planejamos usar para a aposentadoria antecipada. Pense nas crianças. O divórcio sempre polariza as famílias. E se você perguntar por aí, a mãe sempre consegue a guarda. Ter Sarah e Daniel do meu lado é certo. Seria trágico se o divórcio criasse uma barreira entre eles e Larry. Sei que você ama as crianças, e ambos sabemos que não poder vê-los quando quiser te mataria. Então, por favor, não faça nada até que eu tenha a chance de explicar. Até breve, sua esposa amorosa Laura. John terminou de ler a carta. Se não fosse pelo que sabemos que ela estava fazendo nos bastidores, isso seria material emocionalmente convincente. O que quer dizer, Dave? Você precisa perceber que no meu trabalho vejo todo tipo de truque. Esse é bem comum. Sua esposa decide que quer sair do casamento. Procura um substituto, encontra um e decide testá-lo durante umas férias de 2 semanas. Acho que chamam de romance de estrada. Normalmente, se ela decidir que ele é o cara, ela volta, move discretamente todos os ativos para fora do seu alcance e então entra com o pedido de divórcio. As pessoas realmente astutas envenenam primeiro a relação entre os pais inocentes e os filhos, como Laura começou a fazer com Sarah. Escrever uma carta te retratando como fraco, que Sarah teve permissão para encontrar, é uma das coisas mais úteis que já vi. A melhor maneira de ganhar em um divórcio é dar um golpe completo na sua parceira. Limitar o acesso dela a bons conselhos, ou seja, te deixar sem 1 centavo.
e então fazer seus filhos escolherem com quem ficar. Nesse caso, a escolha será entre o bem-estar de uma mãe na casa da família e um pai arruinado vivendo nos subúrbios. Deve haver outra explicação. Posso provar. Contate 3 dos melhores advogados de divórcio da cidade. Os que se recusarem a aceitar seu caso já a estão representando. Aposto que ela deu um adiantamento aos 3 para te manter fora do caso. Se você ficar sem dinheiro e conseguir um advogado melhor, essa estratégia tem mais chance de funcionar. Qual é a estratégia? Toda essa carta é uma estratégia, Dave. O advogado dela provavelmente já disse que conseguir a guarda de crianças da idade dos seus não é tão fácil como costumava ser, especialmente porque você tem uma boa chance de ser considerado o cuidador principal. O propósito dessa carta é simples. Ela quer que você pare de fazer qualquer coisa enquanto ela finaliza os preparativos para a emboscada. O problema dela é que você descobriu o plano antes que ele estivesse completamente elaborado. Quando o plano estiver finalizado, ela vai querer que o divórcio seja concluído o mais rápido possível, certamente antes que Larry faça 18 anos e possa decidir em qual casa quer viver. Pode esperar que ela te force a ver um conselheiro. No Jail, o Sir, os tribunais só concedem divórcio se vocês tiverem vivido separados por 12 meses, ou se um conselheiro disser que o casamento é irreparável. Espere que ela escolha um conselheiro e tente te intimidar. As ameaças, no final, são comuns para mulheres que iniciam o divórcio hoje em dia. Dave se desculpou, perguntando a John quem era o melhor advogado de divórcio da região. Dave ligou, deu seu nome e pediu uma consulta. Disseram que não podiam aceitar o caso. Dave não percebeu que o melhor advogado de divórcio da cidade tinha muitos casos e dissera à secretária para não aceitar novos casos no momento. Dave voltou à área de descanso. Bem, John, acredito em você. O que faço agora? Primeiro você me autoriza a bloquear todas as finanças que ainda não estão com Laura. Depois, restrinja a capacidade dela de gastar qualquer outro dinheiro compartilhado. Como faço isso? Começaremos cancelando todas as cartas de crédito e contas conjuntas. Ok, mas ainda me sinto um pouco desconfortável. Digo, ela é tão convincente ao dizer que ainda me ama, mas isso não combina recentemente com as ameaças na segunda metade da carta. Papai, você tem certeza de que a mamãe te mentiu? Sim, Sarah, tenho certeza. Você não nos dizia sempre sobre os 3 pilares de uma parceria bem-sucedida, papai? Amor, confiança e respeito, certo? Quantos desses você tem agora? Agora que você mencionou. E quanto a mamãe está te mostrando agora? Nenhum. Capítulo 6. Quando Laura foi pagar uma multa por mudar a data do voo, suas 2 cartas de crédito foram rejeitadas. Ela correu para um caixa eletrônico que usara antes. Foi rejeitada. Entrou em modo de planejamento de emergência. O hotel e as refeições haviam sido pagos adiantados, então não morreria de fome nem seria despejada. Tinha algumas centenas em cheques de viagem para emergências, mas não seria suficiente. Como não tinha amigos em casa para pedir dinheiro emprestado, os únicos que restavam eram seus pais. Pedir que enviassem dinheiro por transferência bancária levaria a perguntas que ela não queria responder no momento. Enviou rapidamente um e-mail ao advogado perguntando o que estava acontecendo com as contas bancárias. E então mergulhou em uma semana entediante de não gastar antes da partida programada. Ela se perguntava como seu plano simples e infalível para satisfazer um capricho poderia levar tão rapidamente David à beira da ruína. Sabia que ele nunca perdoaria uma traição e assumira conscientemente o risco, sabendo que as chances de ser descoberta eram astronômicas. O que poderia tê-lo motivado a tomar uma ação tão drástica? Ele suspeitava que ela tivera um caso com outro homem e já sabia que ele se fora e nada acontecera. Não tinha como saber das manobras financeiras dela, nem mesmo quem era seu advogado financeiro. Ele sempre confiara nela para cuidar dessas coisas. Enquanto batia a cabeça silenciosamente na mesa do quarto,
chegaram 2 e-mails que não melhoraram seu humor. O primeiro era da esposa de Peter, agradecendo-a por arruinar seu casamento e colocar em risco o futuro seguro dos filhos. Poderia tê-la machucado muito se o segundo não tivesse chegado enquanto processava o primeiro. À primeira vista, parecia ser uma de suas próprias cartas para Peter, de 2 semanas atrás, ansiosa pela viagem. Seus endereços e os dele estavam listados na linha de destinatários. Então a carta foi reenviada para ela mesma. Uma pergunta simples foi adicionada à carta. Por que você nos mentiu, mamãe? A carta estava assinada por Daniel. Seu marido podia ser analfabeto em tecnologia, mas seus filhos não eram. Pela primeira vez, ela percebeu que David não era a única vítima de seu engano, nem o único participante de sua punição. Também percebeu que a carta não respondia a essa simples pergunta. Isso colocava a falta de resposta de Sarah sob uma nova luz. Laura chorou pela perda e pela decepção. Então enviou uma carta a Daniel, dizendo basicamente que explicaria o mal-entendido quando chegasse em casa. Sua filha devia estar esperando por isso, porque a resposta veio imediatamente. É estranho que você tenha escolhido passar nossas férias escolares com outro homem em vez de com o papai e nós. Laura chorou novamente. Foi uma semana extremamente ocupada e entediante. Com um orçamento apertado, não havia nada a fazer além de deitar na praia. Após 1 hora, deixou a praia e voltou ao hotel. Percebeu que voltar para casa com um bronzeado forte equivaleria a provar que todos eram mentirosos. Frustrada, enviou uma longa carta para casa através de Sarah. Sem entrar em detalhes, falava de erros de julgamento de sua parte, de ser dada como garantida como esposa, mãe e principal provedora da família. Até mencionava seu senso de autoestima em um estilo de "essa é minha desculpa". Citava 2 vezes que nunca dormira com ninguém, além de David durante o casamento. A carta novamente pedia para não fazerem nada precipitado, até que ela tivesse a chance de conversar. Não havia nada parecido com uma desculpa na carta. Não era o estilo de uma mulher de negócios forte que sabia estar em uma posição vantajosa. Ela apertou o botão de enviar e sentou-se para esperar. Capítulo 7. Ok, pessoal. É hora de termos uma discussão séria sobre o que faremos quando a mamãe voltar para casa. Capítulo 8. A carta de resposta pegou Laura de surpresa. Vinha de Sarah, mas era endereçada a David e aos 3 filhos. Descrevia o horário de seu retorno. Após lê-la, uma sensação de mau presságio a envolveu, como se tivesse falhado em sua tarefa. Esperava-se que ela voltasse tarde na sexta-feira à noite, e a carta dizia que ela tinha uma consulta com um examinador de polígrafo. Indicava que os 4 responderiam às perguntas. Após o teste, ela ficaria em um motel por 2 noites para refletir sobre suas respostas. A qualquer momento na tarde de sábado, poderia solicitar uma reunião para discutir o futuro da família. Laura não gostava de receber ordens, mas por enquanto decidiu jogar o jogo. Uma coisa era certa: assim que comesse seu pedaço de humildade, alguém levaria uma surra séria. As pessoas precisavam saber quem mandava. Aliviada, relaxou um pouco. Estava feliz que sua oferta de um detector de mentiras tivesse sido aceita. Era a maneira mais segura de convencer David de que cumprira sua promessa. Sabia que, se pudesse convencer David, o resto se encaixaria. Que perguntas ele faria? Ele conhecia seu comportamento em Miami, isso era fato. A principal pergunta seria se ela fizera algo com Peter antes de Miami. Se ele perguntasse diretamente: "Você fez sexo com Peter ou qualquer outra pessoa além de seu marido?", ela estaria segura. Temia que ele pudesse fazer perguntas mais insidiosas, como: "Você sempre se comportou de maneira digna de uma esposa?". Bem, então estaria em terreno instável. Não fizera sexo com Peter, no estrito senso clintoniano da palavra. Depois havia Michael, antes de Peter. Também não houvera sexo, mas apenas porque Michael recuara no último momento. Laura percebeu que era um erro antecipar muito as perguntas.
Sabia que os polígrafos se baseavam em indicadores como frequência cardíaca e sudorese. Ao tomar as perguntas ao pé da letra, corria o risco de aumentar seu nível de estresse e causar uma falsa positiva. No entanto, praticou responder às perguntas implícitas do marido de forma simples. Geralmente relaxada, foi ao aeroporto na hora indicada. Deliberadamente, não dissera a ninguém a que horas seu voo chegava, sob o pretexto de que todos estariam ocupados com trabalho ou escola. Insistiu em pegar um táxi. A família não poderia estar no terminal doméstico quando ela chegasse ao internacional. Ao sair da alfândega, não pôde evitar comparar como chegou com o que imaginara. Em vez de ronronar como um gatinho satisfeito, chegou com uma tigela de mendigo nas mãos. Após a viagem de táxi, esperou na sala de espera do polígrafo por 1 hora até que um dos técnicos a levou à sala. Ele explicou o procedimento básico para as perguntas de calibragem para ajustar o equipamento à sua fisiologia. Então, o técnico pegou uma pasta e franziu a testa. Ah, claro, esse é o que está aqui. Laura corou levemente, sabendo a natureza das perguntas. Percebeu que o operador logo adivinharia. As perguntas que tenho estão em um formato bastante incomum. Em vez da lista usual de perguntas, estão em forma de fluxograma, explicou o técnico. Há uma pergunta inicial e, dependendo da resposta, uma opção do que perguntar em seguida. Isso desacelera um pouco as coisas, mas não afeta a validade do teste, asseguro-lhe. Está pronta? Tão pronta quanto sempre estive, respondeu Laura. O operador passou pelas 8 perguntas de calibragem e depois pausou para abrir o arquivo novamente e ler a pergunta número 2. Há 2 semanas, você foi a Miami com a intenção de ter relações sexuais extraconjugais com o Sr. Peter O'Rourke. Isso está correto? Sim, respondeu Laura. O operador olhou as leituras do polígrafo e fez uma anotação. Depois olhou para o arquivo. Laura se preparou para a próxima pergunta, que seria sobre se realmente tivera sexo com Peter em Miami ou antes de ir para lá. Ela esperava com todas as forças que a pergunta fosse formulada de uma maneira que pudesse negar de forma crível. Para a pergunta simples, você fez sexo com Peter? E o operador perguntou. Não, respondeu Laura, esperando manter as coisas simples. O técnico fechou o arquivo e começou a remover o papel da máquina. Obrigado, Sra. Brown. Tenho um endereço de e-mail para enviar o relatório. Pode ir. Laura ficou atônita. É só isso? Só uma pergunta? Sim, uma pergunta em comum. Só vi isso uma vez antes. E sei que aquele cara estava tentando deixar seu ponto claro. Acho que quem escreveu essas perguntas estava ciente do seu marido, explicou o técnico. Laura assentiu automaticamente. O que quis dizer com isso? Porque não entendo. Suponho que seu marido quer dizer que não se importa nem um pouco se você teve um caso em Miami. Ele só quer confirmar que você tinha a intenção de fazer isso. Está dizendo claramente que sua intenção de fazer sexo com esse cara, Peter, é suficiente para ele. Boa sorte, Sra. Brown. Há cartões de alguns bons advogados de divórcio no balcão de recepção. Laura saiu da sala, aturdida. Baseara toda a sua defesa, todo o seu processo de aprendizado, em convencer o marido de que não dormira com ninguém mais. Sem mérito profissional, não tinha ideia de quão ofendido ele estava por sua desonestidade e intenções simples. Frustrada e com raiva, Laura cometeu seu último erro. Ignorar a oportunidade de ir para outro lugar para ter tempo de tomar uma decisão racional. Pegou um táxi e dirigiu para casa. Na opinião dela, agora era uma verdadeira batalha de vontades. O instinto competitivo se ativou. Davi disparara o primeiro tiro, e agora era a vez dela de revidar. O táxi a deixou na entrada do bairro. Sentado no carro do outro lado da rua, David, Daniel e Larry se olharam tristemente enquanto viam a mulher furiosa caminhar em direção à antiga casa da família. Estavam gratos por terem feito todos os preparativos na noite anterior. A última coisa que David queria era ser confrontado na frente dos filhos. Definitivamente seria ruim para sua saúde. Chegaram ao quarto que haviam reservado para Laura, garantindo que seus celulares estivessem desligados. Capítulo 9.
Não houve notícias de Laura até segunda-feira. A esperança de que ela tivesse usado o tempo para pensar racionalmente era fraca, mas estava presente. A última esperança desmoronou quando, na segunda-feira à noite, David recebeu uma carta de Sara. Ela o repreendia por suas táticas baixas de colocar os filhos contra ela. Falava de uma audiência de emergência no Tribunal de Família que seu advogado estava organizando para decidir a guarda temporária de Daniel e Larry. Com base nas previsões de John, também o informava de que marcara uma consulta para que se reunissem com um psicólogo no dia seguinte. Convocava uma reunião familiar na quarta-feira à noite. Laura refletiu durante o fim de semana e, como de costume, criou um plano que sentia cobrir todas as bases. Primeiro, tentar salvar o casamento que David parecia ter dado como perdido. Isso significava ver um conselheiro, uma mulher, claro, para maximizar as chances de explicar seu raciocínio ao marido. Em segundo, sessões familiares para explicar suas ações aos filhos. Em terceiro, claro, o tribunal, para garantir estar no lado vencedor se o pior acontecesse. Laura já estava na sala do conselheiro quando David chegou, pontualmente na terça-feira. Imediatamente gostou da mulher de 40 anos, vestida como uma mulher dos anos 60. As cadeiras estavam dispostas em frente ao conselheiro, mas a mais de um braço de distância. Após as apresentações, durante as quais Laura era Laura e David era o Sr. Brown, a hippie envelhecida convidou Laura a começar. Laura explicou a história do casamento e depois expôs os fatos como os via. Fora uma esposa e mãe fiel até que, por alguma razão, desviou-se do caminho. Mentiu para a família e teve uma aventura com outro homem. Não houve sexo, como a observação de seu marido mostrava, mas a intenção estava lá. Ao voltar, ficou chocada ao descobrir que suas cartas de crédito haviam sido canceladas. Lamentava o que fizera, e seu desejo mais sincero era simplesmente deixar o episódio para trás e seguir com o casamento com David. O conselheiro olhou para David. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou falando por mim e por nossos filhos. A principal queixa dos meus filhos é que a mãe deles mentiu para eles. Usou 2 semanas de suas férias anuais, que são de 2 meses, para viajar sozinha e deixou seu número de telefone para não ser contatada em caso de emergência. Para ser honesto, não ordenei nenhuma vigilância de Laura em Miami. Isso chocou Laura, pois era a primeira coisa que ela faria. Não podia acreditar que fosse verdade. De fato, nem queria acreditar que ele estava blefando. Na verdade, nem queria acreditar que ela estava traindo, até que nossa filha mais nova acessou a conta de e-mail de Laura e descobriu rastros dos arranjos que ela e seu amante deixaram. Além disso, para constar, fui aconselhado a cancelar minhas cartas de crédito depois que minha filha mais velha descobriu que minha esposa estava bloqueando todas as finanças familiares de forma a me deixar indefeso. Mais uma vez, Laura ficou chocada. Não percebera que suas precauções haviam sido expostas, nem pensara em como tais ações seriam interpretadas. O fato de ambas as filhas estarem ativamente trabalhando contra ela também não melhorava seu humor. No que diz respeito ao que minha esposa quer deste processo, me desculpe por não confiar em uma palavra que ela diz, continuou David. A fúria em suas palavras finalmente transmitiu a Laura o quão ofendido seu marido estava por suas ações. Antes que ela pudesse reagir, o conselheiro se virou para David. Então, o que você espera alcançar com essas sessões? Espero entender por que minha esposa achou aceitável mentir para a família e planejar fazer sexo com outro homem, respondeu David. Neste ponto, o casamento de David e Laura ainda poderia ser reparado. Tudo mudou em um instante. A mudança não foi culpa do marido ou da esposa, mas do conselheiro, que murmurou quase em voz baixa. Nossa, temos um dinossauro. David, que pensava que Laura organizara tudo para acelerar o divórcio e escolhera de propósito um conselheiro para minimizar as chances de reconciliação, explodiu. Já ouvira falar de conselheiros assim,
e achava que estava completamente errado. Saiu furioso da sala. Laura, que tinha uma pequena chance de evitar o desastre se tivesse corrido atrás de David e se desculpado, desabafou sua frustração com o conselheiro. Quando terminou a repreensão, David já havia ido embora. O conselheiro se desculpou e persuadiu Laura a ter uma sessão individual com ela na próxima semana. Depois, desculpou-se com David por seu comportamento inadequado e também teve uma sessão individual com ele. Essa foi a terceira sessão obrigatória, ao final da qual seria tomada uma decisão sobre continuar ou abandonar o trabalho. Capítulo 10. A reunião familiar no dia seguinte não foi melhor para Laura. Ela simplesmente não entendia. Uma vez que você mente para alguém, a confiança se torna uma nota de rodapé nos livros de história, logo acima do dente de um mamute lanudo. Ela os convidou para jantar antes da reunião, mas Sarah lembrou que ela não sabia cozinhar nadinha e disse que todos estariam lá às 19h30. Laura tentou abraçar todos quando entraram, mas todos a trataram com frieza. Laura cometeu o erro de se sentar no final. Quando estava pronta, encontrou-se sozinha diante de 4 olhares do sofá. Tentou fazer sua melhor amiga, Sarah, sentar-se ao seu lado, mas sem sucesso. Mais uma vez decepcionada, começou seu discurso preparado. Havia um pouco de pedido de desculpas e muitas "realmente não fiz nada" e desculpas. Sentia-se pouco valorizada, tanto como mulher quanto como principal provedora da família. A atenção do marido tornou-se rotineira e ela começou a sentir falta da atenção que as mulheres solteiras tomavam como garantida. Começou a se sentir pouco atraente. Quando um homem mais jovem começou a lhe dar atenção, ela sucumbiu aos encantos dele. Durante a conversa, Laura tentou focar em Daniel e Larry. Achava difícil encontrar o olhar de David e Sarah estava fazendo anotações em seu caderno, atrás dos joelhos levantados. Bastante irritada, finalmente, o silêncio daqueles que ela passou a chamar de banco da oposição também a irritou. Sarah falou: "Nossa, mamãe, você me decepcionou de novo." "Por quê?" perguntou Laura. "Na prova do clichê só posso te dar 85%. Se você tivesse mencionado que ninguém se machucaria se não soubessem, eu poderia ter te dado 100%. Ninguém sabia se Laura corava de raiva ou porque percebeu que também planejara dizer isso, mas lhe escapara. Seja qual fosse o motivo, ela percebeu que não receberia simpatia dos filhos, enquanto David controlasse seus corações e mentes. "David, para a cozinha agora, por favor." Laura se lançou sobre ele assim que estavam sozinhos atrás da porta fechada. Sussurrou entre dentes cerrados: "Realmente precisa ser assim, David. Vou te quebrar até você voltar rastejando, implorando meu perdão." Ele a olhou tristemente, percebendo que ela ainda era escrava de sua própria natureza. Não precisa ser assim. Se você simplesmente fizesse o que deveria saber que é certo, o resultado não precisa ser inevitável. Se você deixar de lado essa conselheira idiota e imparcial que escolheu e formos ao tribunal, nos veremos lá, David." Capítulo 11. Na quinta-feira, David se mudou para uma casa alugada de 3 quartos. Obviamente isso não terminaria tão cedo. Também foi notificado de que a audiência preliminar de guarda para Daniel e Larry estava marcada para a próxima terça-feira. Após saber o nome do juiz do tribunal de família designado, ligou para John e disse que tivera sorte e escolhera o mesmo juiz que nunca concedera a guarda ao pai. David recusou a oferta de John para representá-lo, mas pediu uma consulta no fim de semana para aprender sobre os procedimentos e o que podia ou não dizer. Ele tentaria usar o sistema corretamente uma vez, depois voltaria às próprias táticas. Estava fazendo o que precisava para garantir o bem-estar emocional dos filhos. Um fim de semana divertido foi passado arrumando a casa alugada. David sentou os filhos ao redor da mesa e explicou honestamente como seria a casa no futuro próximo e quais eram seus planos a longo prazo. Os filhos se animaram e se juntaram ao planejamento. Juntos pesquisaram na internet tudo o que precisavam. Na terça-feira,
O advogado de Laura ficou um pouco surpreso ao saber que David pretendia se representar. Percebeu a posição desconfortável em que Laura estaria se interrogada pelo próprio marido. O tribunal atrasou naquele dia, então apenas assuntos administrativos foram discutidos até o final da sessão, e todos tiveram que comparecer no dia seguinte. Durante a noite, a notícia chegou a vários repórteres locais. No dia seguinte, começou com o advogado de Laura revisando a propriedade, o poder aquisitivo relativo e outros detalhes. Então David começou a fazer perguntas. Laura estava visivelmente nervosa, o que não passou despercebido pelos repórteres. Ele começou suavemente. Eu sou quem construiu a casa da família com minhas próprias mãos? Sim, você construiu, mas eu estava ocupada trabalhando e ganhando a maior parte do dinheiro. Você voltou ao trabalho 2 meses após o nascimento de cada um dos nossos filhos? Sim. Quem costumava preparar o café da manhã, o almoço e o jantar para nossos filhos? Eu. Trabalhava muitas horas. Diria que eu era o cuidador principal. Provavelmente. Recentemente você mentiu para mim e para seus filhos e foi a Miami por 2 semanas com o propósito expresso de fazer sexo com outro homem? Objeção meritíssima. Alguém precisa dizer ao Sr. Brown que o adultério não é mais um fator nas disputas de guarda de menores neste país. Desculpe-me, meritíssima. Não me importa o adultério. Só quero enfatizar o caráter da minha esposa, que se considera uma mãe apta. Objeção negada. Bem, fui a Miami porque precisava de férias e acabou que fui com um amigo masculino do trabalho. Sim, quando você foi a Miami, depois de mentir para sua família, deixou a seguinte carta para seu marido encontrar? Então David leu a carta inteira, olhando de soslaio, dando a ambos os repórteres que escreviam furiosamente. Laura não precisou responder à pergunta. Seu olhar furioso o fez por ela. Foi embaraçoso. É verdade que, quando voltou de sua infame viagem, nunca tentou se desculpar com seu marido e sua família pelo seu engano e intenções obviamente imorais? Novamente, a resposta séria foi o silêncio. Meritíssima, sua decisão parece fácil. Sou o cuidador principal dos meus filhos menores e sempre fui. Eles devem ser concedidos a mim, junto com a casa que construí e na qual viveram a maior parte de suas vidas. Nunca trai minha esposa, nem disse a ela e aos filhos mentiras flagrantes e prejudiciais, e exijo que ela se retrate disso. Ela demonstrou com suas ações que não pode influenciar meus filhos. David tomou assento com as costas para Laura. Seus olhos, cheios de fúria, tentavam queimar buracos na parte de trás de sua cabeça. A juíza estava completamente acordada e emitiu sua decisão imediatamente. A essência era que inúmeros estudos mostraram que, em caso de divórcio, as crianças sempre estavam melhor com a mãe. Segundo sua decisão, a guarda temporária e a residência na casa da família iriam para Laura. Laura sorriu com arrogância. David permaneceu neutro. Era exatamente o que ele esperava após a conversa com John. Ele se levantou. Meritíssima, permita-me me dirigir ao tribunal. Gostaria de chamar a atenção para suas próprias decisões nos casos Harper versus Harper, Smith versus Smith, Jones versus Jones e outros numerosos demais para mencionar, onde a senhora concedeu a guarda ao cuidador principal. Sem receber resposta da juíza, David passou a citar 3 artigos científicos que refutavam a noção de que as crianças sempre estão melhor com a mãe. Aonde quer chegar, Sr. Brown? Simplesmente me perguntava, meritíssima, se um homem com um pênis pode ganhar no seu tribunal. A juíza olhou fixamente para David. Ele a olhou atônito. Então declarou o caso encerrado e agendou o próximo. Os repórteres escreviam freneticamente. David se aproximou e entregou cópias da carta de Laura. Depois saiu sem olhar para trás. O advogado de Laura se aproximou e a parabenizou. Ela não estava com humor para celebrar. O discurso de David sobre como ela não se arrependia minimamente de suas ações tocara um nervo. Infelizmente, seu instinto de vencer qualquer briga não a deixaria recuar uma vez que o jogo começasse.
Culpar seu casamento pelo sorriso triunfante de Laura, David contou a todas as pessoas que haviam ofendido seu senso de justiça e precisavam ser punidas. Seus planos já estavam em andamento. Ele consultara Sarah para uma segunda opinião e fizera as mudanças que ela sugerira. De fato, uma das sugestões dela foi muito melhor do que ele imaginara. Ele voltou para casa e, através de um amigo no governo federal, entregou uma carta ao presidente do Tribunal Federal detalhando suas acusações de parcialidade contra a juíza. Depois, esperou que Daniel e Larry voltassem da escola. Eles aceitaram facilmente seu pedido para passar pelo menos as próximas 2 noites com a mãe. Então, entregou-lhes o equipamento para a segunda fase de seu plano. 2 artigos de jornal publicados no dia seguinte falavam desfavoravelmente tanto de Laura quanto da juíza. David os recortou e os enviou por e-mail para um amigo de um amigo de um amigo. Capítulo 12. Na quarta-feira à tarde, Laura chegou em casa a tempo. Daniel e Larry estavam lá, mas deixaram claro que isso era feito sob protesto. Quando concordaram em responder suas perguntas, limitaram-se ao mínimo de palavras. Ela teve que pedir que preparassem os almoços escolares para o dia seguinte. Fazia tanto tempo desde que fizera isso que esqueceu. Não encontrando nada adequado nos armários, acabou dando-lhes dinheiro para a cantina. Chegou em casa às 16h para se trocar para a sessão de terapia individual às 17h. Na sessão, expôs suas condições para aceitar David de volta. Isso ocupou metade da sessão. O conselheiro passou o resto do tempo revisando a história do casamento. Laura confessou 2 relações inadequadas antes de Peter, uma com um colega de trabalho e outra com um vizinho. Enfatizou que com os 3 amigos não houve sexo real, sem mencionar que nos 2 primeiros casos não foi por escolha própria. Expressou genuína perplexidade sobre por que David estava tão ofendido por suas ações, já que nada acontecera. A conselheira prometeu consultar o marido sobre os termos, mas alertou que a reconciliação era improvável, dado que as objeções de David pareciam baseadas na desonestidade e nas intenções, em vez de ações. A sessão com David no dia seguinte foi curta, abrupta e um pouco intimidadora. Quando perguntado o que queria da sessão, David simplesmente deu 2 opções. Queria uma referência para outro conselheiro que não aprovasse abertamente a infidelidade feminina ou que ela certificasse que o casamento era irreparável. Um pouco alarmada de que sua declaração da primeira sessão pudesse prejudicar sua carreira, a conselheira informou rapidamente às autoridades competentes que o casamento se dissolvera. Sabia que outro relatório contra ela para seu conselho profissional poderia ser o último. Quando David chegou em casa, Daniel e Larry já estavam lá e pareciam bem estabelecidos. Um policial bateu à porta e disse que ele estava violando uma ordem do Tribunal de Família. Ele apontou que não era ele, mas seus filhos. A única maneira de desalojá-los era pela força, e isso seria considerado agressão. O policial pediu que as crianças o acompanhassem, mas elas recusaram. Ele saiu para buscar instruções. Assim que voltou, Laura invadiu a casa. David, já te disse que não precisa ser assim. Apenas diga a Daniel e Larry para virem comigo. Me dê a casa e serei generosa com as visitas e a divisão de propriedades. Laura, por favor, saia do meu território. Não vou forçar as crianças a uma situação que não desejam e que prejudicará seu senso de certo e errado. David, há quanto tempo nos conhecemos? Você me conhece. Não sou uma má pessoa. Esse é o problema, Laura. Não te conheço. A mulher com quem me casei não teria feito o que você fez. Certamente não teria feito o que você fez. E depois, não só não teria remorso, mas diria ao nosso conselheiro para me dar um ultimato. Aguentar seu comportamento ou perder tudo o que valorizo. Certamente não depois de descobrir, na sessão de terapia de ontem, que antes de Peter, você tentou fazer sexo com outros 2 homens. Diga-me, Laura, o que eu fiz para merecer o que você me fez? E o que você vai fazer agora? A constatação de que a conselheira a traíra fez Laura corar. A culpa a impediu de desabafar com David.
A conselheira era outra história. Era nela que toda a raiva de Laura agora se concentrava. Ela não tem permissão para te contar isso. Dave não comentou sobre essa afirmação explícita ou implícita. Laura fugiu furiosa. David foi e apagou o gravador que Daniel colocara na bolsa de Laura antes da sessão de terapia e recuperara depois. Estava certo de que a justiça estava prestes a visitar a conselheira. E ele estava certo. 3 dias depois, a conselheira recebeu a notícia de que seus serviços não eram mais necessários. 1 obstáculo a menos, 2 a seguir. Os serviços de proteção à criança chegaram no sábado de manhã, mas foram embora desapontados quando ficou claro que as crianças só sairiam se fossem arrastadas à força, gritando e esperneando. Cometeram o erro de tentar aplicar lógica a uma situação altamente emocional, disse o oficial-chefe. Larry, os tribunais decidiram que é melhor para vocês morarem com sua mãe. Então os tribunais estão errados. Nem eu, nem Daniel queremos morar com uma mentirosa que machucou nosso pai. Isso foi tudo. Laura passou a semana seguinte tentando reconquistar o favor dos 3 filhos. Eventualmente, eles se recusaram a retornar suas ligações e deletaram imediatamente seus e-mails e mensagens de voz. Tentou falar com David, mas assim que percebeu que a conversa não incluía um pedido de desculpas, ele a encerrava. Finalmente, ela desistiu e contratou John como seu advogado de divórcio. Também foi ao chefe de Sarah para confirmar o conselho que ela dera. No final da semana seguinte, soube através de Sarah que Laura faria outra viagem de negócios por toda a semana seguinte. David tirou 1 semana de férias e fez um trabalho fenomenal, ajudando os filhos após a escola e durante o horário de trabalho. Laura descobriu exatamente qual era a intenção quando chegou em casa na sexta-feira seguinte. Estacionou na entrada e se maravilhou. Diante dela havia um lote belamente ajardinado com uma piscina elevada. Havia também uma garagem de tijolos. Tudo o que faltava era sua bela e premiada casa. Seu palácio modular fora desmontado. Em seu lugar havia um prédio solitário e muito danificado, aparentemente comprado em um leilão de seguros após ser danificado em trânsito. Capítulo 12. Continuação. Atônita, Laura abriu a porta e percebeu que David se esforçara para trocar as fechaduras. Todas as suas roupas, pertences pessoais e alguns móveis básicos estavam empilhados cuidadosamente em uma pequena área coberta ao lado da garagem. Um bilhete preso na porta do prédio danificado dizia: Laura, a casa que construí com meu suor não é mais sua. Você a desonrou, assim como desonrou nossa família. Os meninos estão comigo e Sarah fez sua escolha. Entrei em contato com meu advogado, John, para discutir os próximos passos. David. Laura ficou paralisada, a raiva e a incredulidade lutando dentro dela. A casa modular premiada que ela e David haviam transformado em um lar ao longo de anos havia desaparecido. No lugar, aquele esqueleto dilapidado parecia zombar dela. Ela pegou o celular descartável e ligou para Sarah, mas, como esperado, caiu na caixa postal. Tentou Daniel e Larry, mas ambos bloquearam seu número. Por fim, ligou para John, o advogado, que atendeu com uma voz calma e profissional. Laura, recebi uma notificação de David hoje de manhã. Ele está entrando com um pedido de divórcio com base em abandono e má conduta. Ele também solicitou a guarda total de Daniel e Larry, citando você como uma influência prejudicial. Sugiro que nos encontremos amanhã para discutir sua defesa. Defesa? Laura quase gritou. Ele destruiu minha casa, John. Como ele ousa falar de má conduta? John suspirou. Laura, legalmente a casa está no nome dele. Ele a construiu e o título do terreno está registrado em seu nome desde o início do casamento. Ele tinha o direito de fazer o que quisesse com a propriedade. Quanto à má conduta, ele tem a carta que você deixou, as mensagens trocadas com Peter e o testemunho de Sarah sobre suas ações. É uma posição forte. Vamos trabalhar para minimizar os danos, mas você precisa estar preparada para um processo difícil. Laura desligou
sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Ela passou a noite em um motel próximo, incapaz de enfrentar a humilhação de permanecer naquele lote agora estranho. Enquanto encarava o teto do quarto mal iluminado, ela repassou cada decisão que a levara até ali. A carta, a viagem, a manipulação financeira, tudo parecia tão esperto na época, mas agora via como suas ações haviam destruído a confiança de sua família. Capítulo 13. Na manhã seguinte, Laura se encontrou com John em seu escritório em um prédio modesto no centro de Miami. Ele a recebeu com um café e uma expressão séria. Laura, vou ser honesto. David está jogando duro. Ele não apenas cancelou as contas conjuntas, mas também conseguiu congelar os fideicomissos que você criou para os meninos. Ele alega que você tentou manipular os ativos familiares para prejudicá-lo, e o juiz está inclinado a concordar, pelo menos temporariamente. Laura sentiu um nó no estômago. E a casa? Ele pode simplesmente destruí-la assim? Ele não a destruiu tecnicamente, explicou John. Ele a desmontou e a realocou. Meus contatos dizem que ele a transportou para um terreno em Upstate New York, perto da cabana da família. Ele planeja reassentá-la lá, onde ele e os meninos estão vivendo agora. Legalmente, ele estava no seu direito. A casa modular é considerada propriedade móvel. E como estava em seu nome, ele não precisava de sua permissão. Laura cerrou os punhos. E os meninos? Eles não podem simplesmente decidir não me ver. John balançou a cabeça. Daniel e Larry têm 16 e 13 anos. Nos tribunais da Flórida, juízes dão peso significativo às preferências de adolescentes, especialmente quando há evidências de que a mãe agiu de forma a minar a confiança da família. Sarah, sendo maior de idade, já deixou claro que está do lado do pai. Você tem uma batalha difícil pela frente, Laura. Minha recomendação é tentar uma mediação. Se você for ao tribunal agora, corre o risco de perder tudo. Guarda, casa e até mesmo uma parte significativa dos ativos financeiros, já que David está alegando má-fé de sua parte. Laura passou o resto do dia tentando processar as palavras de John. Ela sabia que sua posição de força, que outrora parecia inabalável, estava se desmoronando. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de se desculpar genuinamente. Não como uma tática, mas como um reconhecimento de seus erros. Mas o orgulho, que sempre fora sua maior força e sua maior fraqueza, a impedia de dar esse passo. Capítulo 14. Na semana seguinte, Laura compareceu à audiência de divórcio preliminar. David estava lá, acompanhado por John e, para sua surpresa, Sarah. Seus olhos encontraram os dela brevemente, mas a filha desviou o olhar, mantendo uma expressão neutra. Daniel e Larry não estavam presentes, o que Laura sabia ser uma decisão estratégica para evitar que ela usasse a emoção dos filhos contra David. O advogado de David apresentou as evidências, a carta de Laura, as mensagens trocadas com Peter, os registros financeiros mostrando suas tentativas de bloquear os ativos e o testemunho de Sarah sobre como Laura mentira para a família. Laura, por sua vez, tentou argumentar que nunca consumara qualquer traição e que suas intenções, embora equivocadas, não justificavam a destruição de sua família. O juiz, uma mulher de meia-idade, com uma reputação de ser justa, mas firme, ouviu ambos os lados pacientemente. Quando chegou a hora de sua decisão preliminar, ela olhou diretamente para Laura. Senhora Brown, o tribunal reconhece que não há evidências de adultério consumado. No entanto, suas ações, mentir para sua família, planejar uma viagem com a intenção de violar a confiança marital e manipular ativos financeiros para prejudicar seu marido, demonstram um padrão de desonestidade que não pode ser ignorado. O Sr. Brown, como cuidador principal dos filhos menores e proprietário legal da casa, tem direito à guarda temporária de Daniel e Larry, bem como à posse da residência familiar, onde quer que ela esteja localizada agora. Quanto aos ativos financeiros, ordeno uma auditoria completa para determinar a extensão de qualquer manipulação.
Até lá, todas as contas permanecerão congeladas. Laura sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair. O juiz continuou: sugiro fortemente que ambas as partes considerem a mediação. Este tribunal não deseja ver uma família destruída, mas também não tolerará jogos ou manipulações. A próxima audiência será em 3 meses. Até lá, recomendo que a Sra. Brown reflita sobre suas ações e o impacto que tiveram em seus filhos e em seu marido. Capítulo 15. Nos meses que se seguiram, Laura tentou reconstruir sua vida. Ela alugou um pequeno apartamento em Miami e continuou trabalhando, mas a solidão era esmagadora. Seus filhos se recusavam a falar com ela e David mantinha toda a comunicação através de John. A auditoria financeira revelou suas tentativas de transferir ativos, o que enfraqueceu ainda mais sua posição no tribunal. Durante a mediação, Laura finalmente cedeu ao peso de seus erros. Em uma sessão com David, mediada por um novo conselheiro, ela se desculpou sinceramente. David, eu errei. Fui egoísta, arrogante e coloquei minhas próprias necessidades acima da nossa família. Não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que nunca quis machucar você ou as crianças. Se há alguma chance de reconstruirmos algo, mesmo que seja apenas respeito mútuo pelos meninos, estou disposta a tentar. David a ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Quando falou, sua voz era firme, mas não cruel. Laura, aprecio suas palavras, mas o dano está feito. Você não apenas mentiu para mim, mas para nossos filhos. Eles não confiam mais em você e eu não posso forçá-los a isso. Talvez com o tempo eles queiram se reconectar, mas por enquanto precisamos seguir caminhos separados. Vou garantir que Daniel e Larry saibam que você se desculpou, mas o resto depende deles. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. David manteve a guarda total de Daniel e Larry, com Laura recebendo direitos de visita supervisionada, que os meninos raramente aceitavam. A casa modular foi remontada em Upstate New York, onde David e os meninos começaram uma nova vida. Sarah, agora trabalhando como advogada imobiliária, mantinha contato com o pai, mas sua relação com Laura permanecia tensa. Laura, por sua vez, aprendeu a viver com as consequências de suas escolhas. Ela continuou sua carreira, mas o brilho de sua antiga confiança foi substituído por uma introspecção silenciosa. Em momentos de solidão, ela se perguntava se poderia ter mudado o curso dos eventos com uma simples decisão de ser honesta desde o início. Mas o passado não podia ser desfeito, e ela sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que fosse sozinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.